Graça e paz, meus queridos e caros irmãos. Eu gostaria de ler aqui um versículo que se encontra no livro de Judas. É um livro antes do livro de Apocalipse, deixando claro que não tem nada a ver com Judas Iscariote. Para quem não conhece, quem não lê a Bíblia, é bom explicar isso, ok? E um conselho que vocês devem ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, porque é necessário para a nossa melhor compreensão daquilo que está escrito e daquilo que nós precisamos saber para herdar a vida eterna que está em nosso Senhor Jesus Cristo, e não em nenhuma denominação e não em nenhuma placa denominacional. Lemos com a ajuda de Deus Judas, capítulo 1, ele só tem um capítulo mesmo, vocês vão notar, Epístola Universal de Judas, versículo 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Nos prestaram bem atenção. E agora, irmãos, eu quero deixar claro que o motivo desse vídeo vai ser curto, mas é em defesa da fé, em defesa daquilo que nós estamos ensinando pela palavra de Deus, não pelo nosso entendimento material, porque de nós mesmos não temos absolutamente nada, ok, irmãos? Porém, nós temos o dever, sim, de fazer isso que o apóstolo Judas aqui falou. Os irmãos observam, posso repetir novamente o mesmo versículo. O que ele falou? Bem claro. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, perdoe. Então aqui, irmãos, o apóstolo ele foi bem claro. Nós temos sim, como Paulo, se vocês lerem lá em Atos dos Apóstolos, aos sábados Paulo ia nas sinagogas disputar com os judeus. Abram as suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vocês vão encontrar ali, irmãos, dizendo que Paulo ele ia com o outro servo de Deus, junto com ele, Timóteo, e ia até a sinagoga disputar a respeito das Escrituras. Certo, irmãos? Isso aí, os irmãos têm que saber que é uma realidade. Não estamos aqui escondendo nada, falamos a verdade. Por esse motivo, eu quero aqui repudiar, irmãos, um comentário. Quero deixar bem claro que tudo que contraria a palavra de Deus, e quando eu ver um comentário totalmente antibíblico, eu me colocarei em posicionamento, porque eu acredito que faz parte do meu compromisso. Eu não estou aqui para atacar nenhuma denominação e nem tampouco desmerecer alguns que, por não ter conhecimento bíblico e não ter conhecimento, por estar com a sua mente engodada, estão caminhando em lugares com heresias, assim como eu também caminhei, e ensinando coisas que não estão escritas. Infelizmente, terei que citar um nome que eu não gostaria. Eu vou citar, porém quero dizer que eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, porque se trata de uma instituição pública. E eu posso, então, de acordo à lei vigente, falar sem nenhum temor. Vou falar a respeito da congregação cristã no Brasil, em Portugal, na Itália. Nesses lugares, irmãos, que na Europa mesmo há muitos problemas
e na Itália também, mas já outros irmãos que têm falado. E o meu canal, ele é um canal que se refere ao Evangelho. Todavia, quando se trata para defender uma doutrina, que é a doutrina bíblica deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, então eu tenho que me colocar em posição como um soldado para combater aquilo que não agrada a Deus. Há poucos dias houve uma live num canal que eu respeito muito, e nós devemos entender que cada um tem uma forma de se expressar. Eu tenho uma forma, o outro meu companheiro tem outra, e a maneira de expressão não quer dizer, irmãos, que nós não estamos trabalhando em harmonia, certo? Uns são mais ousados no falar, outros são mais lentos ou mais, assim, se retraem um pouco. Cada um tem uma forma. Isso faz parte da natureza humana. Você nunca vai ver um leão cantar que nem um periquito, ou falar que nem um papagaio. Você vai ver um leão rugindo. Para vocês que não sabem, quando nasce os leãozinhos, ele nasce com os olhos fechados. E é preciso com que a mãe leoa dê um grande rugido perto deles. E quando ela dá aquele rugido, aqueles leãozinhos abrem os olhos de susto e aprendem a ficar com os olhos abertos. Por isso é necessário que dentro mesmo desse trabalho existam homens que rujam como leão, para abrir os olhos daqueles que não estão enxergando. E sendo esses que rugem como leão incompreendidos, são muitas das vezes tidos como pessoas que xingam, pessoas que falam mal, e não é nada disso. Isso faz parte da natureza da pessoa. Então existe um canal que há poucos dias atrás, posso dizer, eu acho que nessa semana, na sexta-feira que passou agora, teve uma live com um pastor. Eu vou me reter aqui de falar o nome tanto do canal, porque eu não conversei com o nosso irmão, como também desse pastor que eu tenho em grande estima, e que é uma pessoa conhecedora profundamente do Evangelho, e que tem experiência naquilo que Deus deu a ele. Ele não vai falar para vocês isso, porque é uma pessoa extremamente humilde. Primeiro, eu vi um comentário dizendo que ele, talvez ele não viu, alguém falou, né, ali no chat, que ele estava querendo ganhar dinheiro. Você está totalmente enganado, porque nesta denominação nem dízimo não tem. Olha como você fala sem ter noção. Então você, quando não tem argumento, você vem com esses adjetivos aí, com esses pensamentos que você escutou da boca de outros. Ali somente há coletas voluntárias, porque afinal de contas, eles não têm cartão corporativo, como na congregação alguns anciães têm, certo, irmãos? Agora apareceu um comentário que me deixou assim um tanto preocupado, a qual me fez fazer e postar esse vídeo. Eu não vou ler o comentário, mas quem fez o comentário, logo esse vídeo vai chegar ao ouvido dele. Se ele quiser entrar no meu canal para falar alguma coisa, pode entrar. Mas eu já vou dizer, se ele entrar aqui no meu canal, ele tem que ter cuidado com ele, como ele vai comentar. Porque se nós lermos no livro de aos Romanos, vocês podem pegar suas Bíblias, não é? Eu vou abrir aqui no livro de aos Romanos. Nem estava pensando sobre isso, mas já que Deus trouxe essa parte em frente na minha mente, eu então vou passar a explicar uma coisa para vocês antes de dar início. Estou praticamente dando uma introdução, porque eu não quero que ninguém se prejudique. Não estou aqui para prejudicar ninguém, mas também não quero ser prejudicado. Certo, irmãos? Estou pronto a sofrer pelo Evangelho de Cristo.
mas também estou pronto para obedecer aquilo que Cristo nos deixou na sã doutrina, que é a própria palavra de Deus. Eu reconheço ela como a sã doutrina, não reconheço dogmas de denominações, nada disso. Para mim, a sã doutrina é a palavra de Deus, que saiu do próprio Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que eu estou demorando porque, na verdade, eu não tinha este versículo, não tinha essa intenção de falar a respeito disso, mas de acordo aquilo que está sendo tratado, eu vou falar aqui, irmãos. Se nós lermos no capítulo 13 de aos Romanos, diz assim: submissão à autoridade. É lógico que hoje existem leis que contrariam a palavra de Deus, mas existem leis que nós ainda podemos usar, porque não contrariam a palavra de Deus, certo, irmãos? E existem os magistrados, que nós respeitamos, que são aqueles que são para julgar, não é? E nós não tememos, porque não estamos fazendo ou falando o mal, a não ser que nós fomos perseguidos, a não ser que o nosso cristianismo seja perseguido. Desde o momento que ele é perseguido, nós temos que tomar uma posição. Porém, enquanto isso não é, irmãos, nós temos sim o direito de utilizar esses magistrados para a nossa defesa. Então quero deixar claro que, assim como a congregação cristã no Brasil usa também os magistrados, eu também posso usar os magistrados. Então eu quero dizer para vocês que cuidado ao entrarem e falarem alguma coisa, porque não é difícil localizar, mesmo que você entre aí com mentiras ou com falsos perfis. Pensam vocês que vão se esconder atrás de um falso perfil? Hoje a tecnologia está muito avançada. Uma pessoa uma vez me mandou um comentário agressivo. Eu entrei em contato com uma advogada e ela já disse para mim mandar o print. Ia conversar com o delegado da Polícia Federal, que também é meu amigo. E nós iríamos achar essa pessoa, porque foi um comentário muito triste. Poderia colocar a minha reputação como servo de Deus, mas graças a Deus eu dei um prazo para aquele determinado, não sei se é irmão, porque ele foi tão covarde que não colocou fotografia, não disse nome. Mas até então, irmãos, o que eu vi aqui, nesse comentário que eu recebi aqui, desta live, irmãos, voltando um pouquinho naquele assunto que eu estava falando daquele comentário que mandaram para mim, eu dei um prazo de 2 dias para ele tirar. Se ele não tirasse, já ia ser encaminhado para advogada e ele ia ser então chamado. Já estava descoberto seu ID, tudo direitinho, ele ia ser chamado. Porém, ia ser descoberto seu ID, tem uma forma, tá, irmãos, de localização, e ele ia ser chamado. Todavia, não foi preciso, ele tirou. Por isso que eu não entro aí em canais falando o nome de pessoas. Estou falando da congregação, não estou cometendo crime, porque estou falando contra uma instituição, ok? Agora, esse comentário que entraram nessa live desse pastor, com um irmão que o entrevistava, que é um irmão muito conhecido, e a qual eu tenho como uma pessoa honesta, sóbria. A pessoa disse que esse canal, ele só fala palavrão. Isso é mentira. Ele pode ser ousado, pode ter o rugido de um leão, mas é para o bem daqueles que estão com os olhos fechados. Eu nunca vi esse irmão xingar ninguém de palavrão. Nunca vi. Pelo menos nos vídeos, nas podcasts desse irmão, eu nunca vi. Se alguém está falando isso, eu posso dizer que você está cometendo, pelo menos nos vídeos que eu vi, para mim você está mentindo. E você sabe que o pai da mentira é o diabo, e não importa o tamanho dela. Se você tem um filho pequenininho, ele é teu filho. Se você tem um filho grande, ele também é teu filho.
Então é melhor você se retratar. Outra coisa, a sua infantilidade é muito grande. Sabe por quê? Você disse que o pastor estava querendo tirar aquelas pessoas que estavam com as suas mentes turbadas por estarem naquele canal, que o pastor queria tirar aquelas pessoas e aproveitando a oportunidade para encaminhá-las para a sua denominação. Ora, irmãos, nós acabamos de ler aqui, se ele fizesse isso, para mim ele seria um herói, mas ele não fez. Mas ele seria, porque está escrito aqui, olha. Salvai alguns arrebatando-os. O que é arrebatar? Sabe o que é arrebatar? É tomar, é tirar. Nós não falamos de arrebatamento de igreja. O que é arrebatar a igreja? É tomar a igreja e levar. Se o pastor estava com esse sentimento, ele estava certo. Sabe por quê? Porque se aonde você está não tem a sã doutrina, e você quer que aqueles que estão lá permaneçam lá, você apenas, para mim, pertence ao regime do anticristo, que não quer que aqueles que estão debaixo das garras de Satanás saiam dela. Certo? Outra coisa, você não teve argumento bíblico nenhum, porque em todo momento em que o pastor ali pronunciou, ele sempre usou um versículo bíblico. E você? O que você usou? Eu não vou ler o teu comentário. Ah, irmão Raul, lê, nós não vimos. Entra no canal do nosso irmão lá. Se você quiser saber o canal, eu não pedi autorização para o irmão. Mas eu vou dar autorização a ele, se ele quiser aproveitar esse meu vídeo. Ele pode, não tem problema algum. Eu fico, irmãos, envergonhado de ver pessoas de um nível tão baixo que tem coragem de entrar em um canal que você diz ser da congregação, mas para mim você não é. Sabe por quê? Porque eu fui ancião da congregação e eu sei o ensinamento talvez melhor do que você. Não sei se você ocupa ministério. O ensinamento é o seguinte, que nós, ou melhor, eles que são do ministério e a irmandade, que são participantes do culto, que são não membros, porque na congregação os membros são só os do ministério, certo? Que são somente pessoas que estão ali assistindo o culto. Não são membros. Você pensa que você é membro da congregação? Você não é membro da congregação. Membro da congregação é quem tem carteirinha. Certo? Você não tem. Você não tem direito de opinar em nada. Você pode congregar, você pode dar coleta, você pode ter bastante dinheiro, ajudar o ancião. Quando acabar tudo isso, eu vou te dizer o que vai acontecer. Ninguém vai mais na sua casa. Faça uma pesquisa, você é tão inteligente, ninguém mais te visita, ninguém mais supre a tua necessidade. E quando você fica doente ou se afasta por algum motivo, primeira coisa, você pecou de morte. Que agora, graças a Deus, parece que estão revendo isso aí. Eu não estou aqui ofendendo o ministério, mas tem que falar a verdade. Isso é verdade. Não adianta eles disserem para mim que não é. Porque eu fui ancião, eu sei que é. Inclusive tenho vários tópicos, que até hoje eu recebo tópicos, embora não esteja lá. Certo, irmãos? Quero dizer para vocês também, e nunca ousei colocar um tópico aqui no meu canal. Porque aqui não se trata disso. Aqui nós tratamos apenas do Evangelho, mas hoje tive que fazer essa exceção. Pastor, um homem honesto, não cobra nada da igreja, eu sou testemunha, não tem intenção nenhuma que ninguém saia de lugar nenhum, o qual, se fosse eu, teria, certo, irmãos? Porque eu não quero ver os meus irmãos ir para o inferno, porque se continuar a estar como está, com mentiras, com cartões corporativos, em que um jantar, um determinado servo gastou 14 mil reais, não vou falar o nome dele, desvios de coletas e etc, e etc, e etc. Como o irmão sabe disso? O irmão está caluniando. Não estou caluniando, eu vi com os meus próprios olhos. Porém não vou citar e tenho o meu direito de estar calado perante a lei.
tenho o meu direito de expressar e defender o canal que criticou, ou que é um canal que vocês acham que é crítica, porque naquele momento ele não estava fazendo crítica, ele estava entrevistando um pastor, e vocês então deveriam, se fossem sábios, ou se você fosse sábio, não entraria nesse canal, porque o ensinamento é que quem faz parte da congregação cristã, que é frequentador, não pode entrar nesses canais e nem abrir esses canais. Você então demonstrou que você está, sim, descumprindo o ensinamento que você mesmo recebeu. Então, perante a congregação cristã, no Brasil, você está em desobediência. Você está indo ao contrário do ensinamento. Se você está num carro e tem uma placa lá dizendo que só pode ir a 100 e você vai a 120, você está fora da lei. Se você não pode entrar numa live aonde está falando um tema aonde a congregação diz que não é bom e você não deve entrar, você sendo um membro fiel, um frequentador fiel, como você parece que é, você não entraria. Agora, quanto o pastor querer que alguém saia de lá, isso não tem nada de mais, porque vocês muito fizeram isso. Eu sou testemunha, porque já participei de reuniões onde os irmãos mesmos nos incentivavam a visitar essas pessoas que eram de outras denominações e tentar convencê-las que ali não era o caminho onde eles estavam e tentar trazê-las para a congregação. E muitas eram enganadas. Eu digo eu, me coloco também no mesmo prato, na mesma panela, porque eu não entendia. Até o dia em que Deus abriu os meus olhos e me fez compreender, certo, irmãos, que não é assim. E que não é só a congregação. Se vocês verem o vídeo do nosso caro irmão, que eu respeito ele, o irmão Valdir de Matão, vocês procurem na internet os vídeos do nosso irmão Valdir, que é um caro que eu considero com todo respeito, não estou falando mal dele, mas observem o vídeo que ele está pregando, ele vai dar um ensinamento muito maravilhoso. Eu sou obrigado a falar para ele que ele foi realmente usado ali, naquele momento. Algo que não está acontecendo em muitos lugares. Por isso que se cria divisões e problemas. Porque existem ainda aqueles que são exclusivistas, aqueles que estão pregando a mentira, aqueles que dizem que a congregação cristã no Brasil é a graça, aqueles que falam que ela é a porta, aqueles que dizem que quem está nela vai para o céu, quem não está vai para o inferno. Eu gostaria que vocês explicassem isso para os parentes de irmãos e de irmãs que tiraram a sua vida. Eu não vou aqui relatar, porque isso seria um caso de polícia. Mas, se vocês quiserem, eu posso levantar esses dados, com endereços, com nomes, e colocar aqui. Só que isso vai trazer problema para vocês. E outra coisa, vocês ainda têm sorte que aquele que faz isso, não deixou uma carta escrita que está fazendo por causa de um conselho de um ancião. Porque uma vez uma testemunhada, como vocês chamam, há muitos anos atrás eu a evangelizei, e ela foi até a congregação, naquela época eu estava lá, e o que ela fez? Foi assistir um culto, e no culto, que hoje o irmão que está atendendo lá é ancião, não vou falar o nome dele, levantou-se um irmão para pregar, e nesse culto havia uma senhora que o seu filho estava doente no hospital infantil ali em Florianópolis, com seu corpo totalmente queimado de tanta radioterapia, situação grave do menino. Eu fui visitá-lo, porque eu visitava todos os hospitais, graças a Deus, favelas, morros, onde tinha crente, onde não tinha. Não estou me exaltando. Porém, olha o que aconteceu, irmãos. Esse moço se levantou ali naquela pregação,
apontando para aquela senhora que era a mãe daquele menino e profetizou categoricamente que aquela enfermidade Deus ia libertar aquela criança e que dentro de poucos dias aquela criança estaria em casa. E a igreja, tomada por um movimento, que vocês sabem, manifestando linguagens e etc., sabe o que aconteceu? No outro dia, a criança faleceu. E aquela jovem testemunhada, como se diz aí, né? Como fui eu que a evangelizei, ela me procurou, a mim e a minha esposa. Estava totalmente confusa e disse para mim: irmãos, vocês não falam que ali é o Espírito de Deus que fala? Eu como não sou assim, sou uma pessoa simples, irmão, mas a gente procura pensar antes de falar, não é? Eu disse a ela: por que a irmã me pergunta? Eu não falei que era, eu falei: por que a irmã me pergunta? Ela disse: porque eu fui em tal igreja, citou o nome do bairro, que eu vou aqui, não vou falar, certo, irmão? Porque é uma pessoa que, contudo, eu quero lhe bem, não tenho nada contra a pessoa, pessoalmente contra ele, pelo amor de Deus. Pessoalmente eu não tenho nada contra ninguém, irmãos. Contra nenhum irmão do ministério de lá, não tenho nada contra. Eu estou falando do sistema. Estou falando do sistema. E eu não iria mais tocar nesse assunto, ia ficar em paz, mas devido às situações, eu sou obrigado. Eu disse: por quê? Ela falou: porque eu fui em um culto, tal lugar, falou o nome, e levantou-se um irmão, fulano de tal, e pregou para aquela senhora que tem um filho que está no hospital, ela já sabia, que a criança não ia morrer, mas aquela enfermidade seria para a honra e glória do Senhor, que a criança iria viver. A igreja começou a manifestar muito, muito alto, até com gritos, fora do normal. Ela disse que se sentiu mal dentro da igreja e não esperou nem acabar o culto, foi embora. E quando chegou no outro dia, ela ficou então observando com outras pessoas que conheciam aquela família e descobriu que naquele outro dia a criança havia falecido. Agora eu pergunto, me respondam, vocês acham que foi Deus que falou realmente na boca daquele irmão? Porventura o Espírito de Deus mente? Porventura aquela manifestação toda não teria sido um ato emocional? Eu não vou dizer que eu não quero jamais mexer em dons, porque isso daí não compete a mim. Mas aquela pregação, aquela exortação foi diabólica. Porque aquela pessoa que estava sendo testemunhada, que estava indo praticamente na denominação, porque eu havia evangelizado por misericórdia, nunca mais voltou. E eu fiquei com vergonha. Então, irmãos, eu quero dizer para você, inclusive você que falou mal aí do pastor, eu aconselharia você ficar bem quieto, porque tem mais coisas que eu sei, que se passam por trás das cortinas que talvez você nunca passou. Porque o dia que você passar, Deus guarde você, que você continue, né? Que você não continue, ou melhor, nesse lugar, você saia rápido. Porque se você ficar, você pode sofrer uma grande condenação. Por quê? Desvio de verbas, desvio de sentimentos, brigas internas pelo poder e por aí vai. Certo, irmãos? Aqueles que são da congregação, que participarem desse canal, quero deixar claro, eu não estou falando mal. Não estou falando mal. Uma vez um irmão chegou e disse: está cuspindo no prato que você comeu. Bom, para começar, eu não como prato. Eu não aprendi a comer prato ainda. Para começar, eu jamais cuspiria no prato. Eu rejeitaria a comida. Se tivesse um cabelo, uma asa de barata, se eu visse, mas inocentemente eu comendo aquela comida e não ver, pode até que eu venha comer. Lembro-me quando eu fui para a África, que lá tive que comer um pão, só tinha um, e
tinha um cabelo enrolado dentro do pão, tirei o cabelo e comi o pão. Mas se eu não tivesse visto, comeria o pão com cabelo. Então, irmãos, cuidado com a comida que você está comendo. E o pastor, parabéns. E o entrevistador, parabéns pela sua postura. Parabéns, meu caro irmão pastor, pela sua humildade, pela sua forma de expor a sã doutrina de Jesus Cristo, que só Ele salva, para combater heresias satânicas que podem levar o homem à condenação eterna. Eu creio que ficou bem claro, viu, meu irmão? Você que escreveu esse livro aí, esse comentário, falou que o irmão tem um canal de um irmão que vive xingando. Você tem que ter vergonha na cara, irmão, de falar uma coisa dessa. Porque você é um intruso. Para mim, você é um intruso. Ninguém pediu a tua opinião. Você entrou porque você quis. Ninguém falou para você, nem colocou uma plaquinha lá, entra aqui. Se você não gosta, vá para outro canal. Tem muitos canais aí que você pode usar, tá bom? E que Deus tenha misericórdia de você, que você nunca leve um chute, porque fique sabendo que um dia você pode levar. E quando você levar, aí você vai lembrar do que eu estou falando. É fácil, esse é pecador, esse blasfemou contra o Espírito Santo, é sempre isso, irmão, a mesma coisa. Não se tem prova de nada, não se viu nada, mas o irmão é pecador. Agora, se nós procurarmos a justiça, aí muda tudo, né? Como aconteceu num caso de um ancião aí, que foi chamado de apóstata, e agora há pouco tempo, há poucos meses, ele voltou e até mesmo subiu no púlpito. E ainda foi chamado de um termo carinhoso o nome dele. Irmãos, tenhamos cuidado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Deus abençoe a todos. E fica aqui o meu recado para este cidadão que se diz cristão, repensar antes de escrever alguma coisa. Eu vou ser bem sincero. Se escrever alguma coisa no meu canal, até que não agrada, às vezes até eu apago. Sabe por quê? Porque senão eu vou responder e vai ser pesado. Vai ser pesado, irmão. Ainda mais se ferir a minha dignidade. Aí a coisa vai piorar. Ah, mas feriram de Jesus Cristo, ele não falou nada? Eu gostaria de ser muito igual a Jesus Cristo, mas ainda não sou, irmão. Estou procurando ser. Mas só que tem uma coisa. Eu sou sincero, e o que eu estou falando para você, eu vou fazer. Se você usar de um argumento aí que fere, você pode ter certeza que você vai receber em troca uma moeda. Mas eu não vou me vender por 30 moedas de prata para ficar do teu lado. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.